Olá, o programa Discutindo Engenharia para a Comunidade dá sequência a uma série de entrevistas aos candidatos à Prefeitura de Macapá. Antes de começar com nossa entrevista, gostaríamos de convidar a você a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e compartilhar este vídeo para que mais pessoas possam vê-lo. Hoje, entrevistaremos ao candidato Guaraci Batista da Silveira Júnior. Boa tarde, candidato. Boa tarde, John, boa tarde, Cristina Vadini, e boa tarde a todos aqueles que nos ouvem, que nos assistem. Eu agradeço a oportunidade de estar juntamente com vocês, falando justamente dos problemas de nossa cidade e das soluções que podemos encontrar. Obrigado, candidato. Obrigado por sua presença. Bom, divide a bancada comigo a professora Cristina Vadini, professora do curso de Engenharia Civil da Unifap. Professora Cristina, boa tarde. Boa tarde, John. Boa tarde, candidato Guaraci. É um prazer tê-lo conosco no programa Discutindo Engenharia. Eu espero que a gente tenha uma entrevista bem proveitosa aí para os nossos telespectadores conhecerem bem as propostas na área da engenharia. Obrigada. Obrigado, professora. Eu que agradeço, Cristina. Bom, eu começo fazendo a primeira de 8 perguntas que serão comuns a todos os candidatos a prefeito de Macapá. O que o candidato irá fazer a respeito do plano diretor vigente? Começando por aí, eu penso no seguinte: nós precisamos de uma revisão do nosso plano diretor municipal. Considerando que nós temos uma cidade onde muitas vezes você faz uma obra e 5 dias depois está quebrando a obra para passar com esgoto ou água, ou qualquer um dos dois. É necessário um planejamento muito bem organizado, pensando de uma maneira futurística. Você vê que você anda por diversas cidades, anda pelo mundo inteiro, e você tem uma diferença muito grande daquilo que é Macapá hoje para o que foi no passado e a comparação com outras cidades do Brasil e do mundo. Por exemplo, nós temos uma cidade, infelizmente, totalmente desorganizada no que se trata da mobilidade urbana. Nós não temos calçadas, nós não temos meio-fio. Eu acho que Macapá é a única capital que está reduzindo o tamanho das vias, porque você vai lá, você faz uma ciclovia que muitas vezes é maior que a rua e ainda impede o estacionamento dos veículos em área comercial. E eu gosto do esporte, eu gosto de andar de bicicleta, mas eu não posso prejudicar uma região de comércio por conta de uma ciclovia que ainda... Macapá é o único lugar, talvez no mundo, onde você está reduzindo as ruas e está tirando a condição de estacionamento, está tirando a condição vias de bom acesso e está reduzindo essas vias de tal maneira que está prejudicando não só estacionamento, como o trânsito. Com relação à mobilidade urbana, é necessário fazer um novo plano diretor, bem pensado, organizado. Já é necessária a construção de um viaduto ali onde eu posso dizer, se é que podemos chamar de ponte, ali onde está Sérgio Arruda. Aquilo está tudo grampeado, aquilo ali está desculpa a expressão, mas virou uma gambiarra. E nós precisamos, sim, mudar tudo isso. Veja bem, a rodovia Norte-Sul. A rodovia Norte-Sul está paralisada, está sendo ocupada as áreas de forma desordenada. É uma obra que começou há 8 anos atrás, mas existe um problema público e político aqui, que quando um começa, o outro não entrega. E isso é um problema sério. Nós precisamos ter uma mudança com planejamento adequado, inteligente, visando o futuro e terminar as obras que foram começadas. Eu não posso
chegar num governo e desprezar tudo aquilo que foi feito, porque o que foi feito custou dinheiro público. Está pronto ali para ser construído. Só porque fulano começou, quem assume tem que continuar, porque quem é prejudicado é o povo. Por exemplo, hoje, o presidente Bolsonaro tem sido muito aplaudido por terminar obras que outros começaram. Por exemplo, no Brasil inteiro, eu tenho visto o presidente inaugurar obras que João Figueiredo começou, que José Sarney começou, que Lula começou, que Dilma começou, que Fernando Henrique começou. Quando o gestor pensa na cidade, no bem-estar da população, ele tem que terminar aquilo que foi começado. Mas não adianta começar a coisa de forma desordenada. Nós precisamos ter as sinalizações adequadas. Eu entendo que, se nós queremos trazer o desenvolvimento para a Zona Sul, nós precisamos também de um novo Marco Zero. Eu não estou falando do monumento em si, mas eu estou falando do fluxo de veículos. Aquilo ali está muito atrapalhado. E Macapá é uma cidade que está pronta para receber um investimento. Por exemplo, Macapá é uma cidade que já deveria ter BRT. Imagina uma linha BRT ligando Macapá a Santana, saindo da Zona Norte. Isso aí facilitaria o trânsito para a cidade e diminuiria esse congestionamento que vivemos em certas horas. Ponto 2. Dentro do que estamos falando de mobilidade urbana é necessário, eu sou totalmente a favor do bilhete único. A gente iria falar da questão de engenharia, o BRT passa por isso, mas o bilhete único não. O bilhete único seria uma reengenharia dos empresários que aí estão. Mas o que acontece? Hoje o empresário toma prejuízo com ruas cheias de buraco, quando não, muitas vezes, a cicatriz do buraco é pior que o buraco em si. E você, por exemplo, aqui no Brasil, eu não sei bem qual é o ritmo lá no Peru, mas aqui no Brasil a gente bota um pandeiro, se botar o pandeiro em cima do painel, vai tocar samba, com certeza. Os carros se desgastam muito rápido, a suspensão dos carros. Agora, imagino para os empresários donos de ônibus. Sou a favor do bilhete único, com diversas estações e terminais, de tal maneira que o mesmo ônibus não precise sair da Zona Norte e ir até Santana. Isso passa por mudança também no plano diretor, inclusive com estações onde, se o camarada saiu lá do Macapaba, por exemplo, já saindo na saída da nossa cidade. Então, ele teria, por exemplo, um terminal bem feito ali, confortável ali na Sérgio Arruda, onde ele poderia descer com bilhete único, passe único, ele viria para o centro, do centro, outro terminal que ligaria com o Marco Zero, outro terminal que ligaria com a Fazendinha e, consequentemente, com Santana. E isso ele pode trocar o ônibus. As linhas ficariam mais curtas, o trânsito diminuiria e a eficácia aumentaria. Paralelamente, o empresário ia ter condição de lucrar um pouco mais, né? Seria bom para o cidadão e bom para o povo. E daí eu já emendo aqui dizendo, para não ter que voltar lá na frente, que com isso a gente poderia também exigir mais do empresário. Ficaria bom para a população, ficaria bom para o empresário, que eu sou a favor de uma redução dos impostos, para que o empresário também possa fazer um investimento. Várias capitais já têm ônibus com ar-condicionado, ônibus com Wi-Fi e horário que vai passar o ônibus, porque grande parte da nossa população, eles não têm carro. Grande parte da nossa população. E a gente tem que pensar no conforto do cidadão. Aí você colocaria um relógio. É uma coisa muito simples. Alguém vai dizer, o Guaraci está criando, isso aí é coisa de outro mundo. Não é coisa de outro mundo, não. Macapá não é uma cidade pobre. Pobre é o pensamento de quem governa. Candidato, infelizmente. Vamos ter tempo para a gente se explorar um pouco mais a respeito. Vamos dar sequência às nossas perguntas. Obrigado. Professora Badini, por favor. Candidato, o plano de saneamento básico de Macapá está desatualizado. Caso o senhor seja eleito,
como o senhor pretende alcançar a universalização do serviço de saneamento e como o senhor vê a privatização da CAESA? Bem, muito obrigado pela pergunta. Isso mostra o quão inteligentes vocês são. Saneamento básico não passa só pela questão estrutural da cidade. Saneamento básico afeta diretamente em nossa saúde. Posso dizer que Macapá é a pior capital com relação aos índices de esgoto e água potável. E isso é muito triste porque reflete na expectativa de vida do cidadão macapaense. Nossa expectativa de vida é baixa, o nosso povo vai lá, 90% não tem acesso ao esgoto, e 50% não tem acesso à água potável. Agora, imagina, Cristina, nós estamos em cima do maior lençol freático do mundo. Não é do Brasil, é o maior lençol freático do mundo, com água boa. Imagina se nós não tivéssemos rios, não tivéssemos condições. Então, por que o nosso povo não tem água? Ponto 2. E quando eu falo 50%, eu não estou levantando o problema que os outros 50% também estão com problema de falta de água. Eles morando em zona nobre ou nas zonas mais periféricas da cidade. A água está faltando em toda a cidade. Agora, você imagina que isso é um problema fácil de resolver. Por que não chamaram os técnicos da Unifap? Por que não chamaram os engenheiros para procurar uma resposta? Eu não sou engenheiro nem arquiteto, mas eu sei que a sabedoria tem que ser... as pessoas que entendem devem ser consultadas. Imagina que Macapá, e eu não preciso dizer isso para você, Macapá é uma cidade muito plana. E essa questão de ser plana dificulta, muitas vezes, a chegada de água em muitas casas. Nós precisávamos erguer torres com água boa, com água potável, e colocar ela em diversos pontos da cidade. Por ser uma cidade plana, a água que sai, por exemplo, do Marco Zero, fica difícil de chegar lá na Zona Norte, lá no Macapaba. Então, e isso são coisas a serem feitas imediatamente. Com relação a saneamento, eu acredito mais na eficácia da iniciativa privada do que na eficácia do poder público. Eu entendo que nós temos que fazer as adequações, colocar regras, mas o governo Bolsonaro, por exemplo, ele tem sido um incentivador de que saneamento básico seja feito em todas as cidades, inclusive sendo financiado pelo governo federal. E os custos, eles são diluídos em muitos anos. E a iniciativa privada acaba tornando mais barato aquilo que o poder público tentou concentrar. O que eu sou a favor também é que a iniciativa privada abrace aqueles que já estão trabalhando na CAESA, seja a CAESA ou outro, porque a CAESA hoje é responsável por apenas, vai lá, se for no estado, por apenas 5% do esgoto, porque o restante dos 95% não tem. Se for na capital, esse índice aumenta um pouquinho, mas isso quer dizer que nós vivemos um problema sério. 90% do nosso povo não tem esgoto. E vamos levantar uma coisa aqui que é muito importante. Você passa ali num lugar lindo, que é a Fortaleza, e é um dos lugares realmente mais bonitos do mundo. Mas você passa, o odor não é muito agradável, não. O cheiro, principalmente maré baixa, é ruim, porque o esgoto está indo sem tratamento para o Rio Amazonas. Isso não poderia acontecer. A gente precisaria tratar para que haja um tratamento antes dessa água voltar para o Rio Amazonas e colocar iniciativa privada para trabalhar com recursos federais, com financiamento que estão disponíveis.
e os atuais funcionários seriam, por contrato, de uma questão muito justa, abraçado por qualquer empresa que viesse assumir este trabalho. Bem, isso é o que eu sou a favor, né? E detalhe, para terminar o saneamento básico de nossa cidade com água e com esgoto, a gente, infelizmente, iria ter que quebrar muitas ruas, mas tem que fazer. Isso é saúde. Se o nosso povo não tem água nem esgoto, é por isso que nós temos a mais alta taxa de mortalidade infantil, está no Amapá, uma baixa... nossa expectativa de vida é muito baixa e temos o maior índice de doenças e até morte por diarreia. Maior índice entre as capitais do Brasil. Então, saneamento básico, água e esgoto são coisas sérias e merecem ser bem tratadas. Nesse sentido, candidato, nessa mesma linha de raciocínio, quais são as alternativas que sua administração pretende utilizar para reciclar os resíduos sólidos gerados na cidade? Veja bem, Macapá, ele entrega cerca de 750 toneladas de resíduos por dia no aterro sanitário. Ali estão materiais que poderiam ser reciclados, reaproveitados, e isso já foi tratado desse projeto diversas vezes. Sinceramente, eu não entendo por que não foi para frente. Se o poder público não tomar essa iniciativa de colocar junto, de investir, porque, veja bem, reciclagem, separação dos materiais sólidos é uma coisa que dá certo também no mundo inteiro. No mundo inteiro. E é uma coisa que traz recursos e pode tirar famílias que estão na miséria, vivendo, inclusive, no lixão, para dar um trabalho para eles, um trabalho digno, onde eles possam ganhar bem. E isso também pode ser trazido junto à iniciativa privada. Eu sou muito favorável a essa ligação da iniciativa público-privada. Eu acho que grande parte, grande parte não, em quase todos os lugares onde há esse casamento feito em contrato, com responsabilidade, o povo é quem sai ganhando. Então, a gente precisa promover a gestão integrada dos resíduos sólidos, incluindo coleta seletiva, reaproveitamento, reciclagem, e garantindo a destinação correta deste material. Obrigado, candidato. Professora Vagini, sua pergunta, por favor. Candidato, segundo o IBGE, Macapá tem um déficit habitacional de mais de 30 mil moradias, né? Quais são suas propostas para fazer valer a função social da propriedade e a tentativa de zerar o déficit habitacional? Bem, eu vou começar com uma proposta simples, que é o Casa Verde Amarela, que o governo federal deixou disponível para que aconteça em todas as cidades. Eu entendo que o governo federal, com o presidente Bolsonaro, ele é muito municipalista. Ele deseja reforçar as prefeituras, dar força àqueles que estão gerindo os municípios. Porém, o problema vai muito além disso. Vai muito além disso. Esse déficit habitacional ele poderia ser resolvido com muita simplicidade se o Estado, ou seja, aqui no caso a prefeitura, desse os títulos ao povo. Veja bem, a gente está falando para pessoas que estão nos assistindo e a grande maioria não é dona da sua própria terra e eles moram ali há 30, 40 anos, 20 anos. O camarada construiu a casa, educou filhos, família, e ele não é dono da sua própria casa. E mesma coisa acontece com as indústrias, com o comércio. Empresários não são donos porque não têm o título. E quando oferece a oportunidade do título, o título normalmente está ficando mais caro do que o terreno e a construção. Aí fica inviável. Agora, imagina se você desse ou facilitasse com taxas menores, pequenas, para que
cada ser humano que habita nesse estado tivesse, você tem sua casa, que você seja dono da sua própria casa. Então, você chegaria com o documento, tá aí, o documento da sua casa, chegaria num banco e diria assim, espera aí, eu quero fazer uma construção, eu tenho este terreno, eu tenho esta casa, eu quero construir. Isso aconteceria o quê? Geraria emprego e renda para pedreiros, para quem trabalha com madeira, para marceneiros, traria trabalho aos engenheiros, aos arquitetos, e seria a forma mais rápida e eficaz de fazer girar recursos em nossa cidade, alavancando a economia. Mas, no entanto, se o povo, se nós não somos donos do nosso negócio, não é dono da própria casa, não tem acesso ao financiamento, essa cidade está totalmente paralisada. E, para isso, precisa o quê? Boa vontade. Precisa de boa vontade, a gente precisa, primeiro, o Estado tem que pensar que ele tem que parar. Quem estiver na gestão, ele tem que parar de pensar só em recolher impostos. Ele tem que parar de pensar que quanto mais ele tira, mais a cidade cresce. É o contrário. Quando você não oferece uma contrapartida, a economia decresce. Por exemplo, o estado do Amapá, e, consequentemente, Macapá, que é uma cidade-estado, foi um dos únicos estados brasileiros cuja economia decresceu. Nós já tivemos 20 bilhões de PIB. Hoje, esse ano, deve fechar abaixo de 14. Isso aí é uma tragédia. É uma tragédia, porque o nosso povo está desempregado. Para cada 12 pessoas que aqui habitam, apenas um tem carteira assinada. Isso é muito sério. E como gerar emprego e renda? Como fazer essa cidade crescer? Eu creio que a porta está clara. Primeiro, é fazendo com que a pessoa tenha acesso à sua propriedade, que ele possa investir no seu negócio, que ele possa chegar diante dos bancos e fazer um empréstimo. Olha, eu quero aumentar minha casa, eu quero aumentar meu negócio. Só que, para isso, ele precisa ser dono do seu próprio bem. E, na maioria das vezes, ele tem direito a isso. Ainda que não tivesse direito, se a prefeitura tivesse dando o título, a própria prefeitura estaria sendo beneficiada com a geração de emprego e renda. Eu costumo dizer o seguinte, que quanto mais impostos se cobram, pior é o resultado financeiro de arrecadação. Por exemplo, a gente tem conhecimento, vou pegar um país aqui distante, mas, por exemplo, o Catar. O Catar se cobra 1% só de imposto. Mas qual é a diferença do Brasil? É que todo mundo paga. Todo mundo faz questão de pagar. Se eu pego este celular aqui, que está com as cores da nossa campanha, verde, né? Então, se eu pego ele e vou vender ele, quando eu recebo o dinheiro, a pessoa que faz isso aqui faz questão de pagar em qualquer negócio. No Brasil, virou o contrário. Um empresário me disse, o melhor negócio do Brasil é aquele que você não paga imposto. Porque existe uma burocracia tão grande, uma hipocrisia tão grande, que todo mundo fica escondendo aquilo que ganha. Isso aqui vira uma bagunça. E eu trago isso para a prefeitura dizendo que é necessário diminuir as taxas, mas quando a gente facilita, a gente cria, acabar com a corrupção, com a burocracia e com a hipocrisia, e fazer essa capital deslanchar, porque Macapá é uma cidade rica. Infelizmente, o nosso povo é pobre, mas o nosso povo teria direito aos royalties do petróleo, do cobre, de tudo aquilo que foi dispensado para o desenvolvimento dessa capital. Nós deveríamos estar muito na frente. Bom, na mesma linha de raciocínio que a pergunta anterior, candidato, o que fazer com as ocupações em áreas de ressaca e loteamentos irregulares? Quando falamos de área de ressaca, a primeira coisa que vem à mente, e é o que todos respondem, é dizer assim, tirar quem está ali. E eu não penso assim. Eu acho que a gente poderia tratar essas áreas de ressaca realizando o que eu posso dizer, cuidando dessas áreas, garantindo a macrodrenagem, fazendo um plano especial. Por que Veneza é tão linda? Você acha que Veneza não teve os mesmos problemas que Macapá teve no passado? Claro que teve.
e diversos lugares do Brasil. Essas áreas de ressaca, os canais, por exemplo, eles podem se tornar lugares bonitos, inclusive lugares de passeio, caso se haja um programa sério de saneamento básico, cuidando da questão do esgoto. Agora, do jeito que tem sido tratada a nossa cidade, com pouco caso, deixando sem ordenação, aí fica difícil. A gente precisa... Porque quando você cuida, quando o Estado faz a parte dele, o morador que ali habita também cuida da fachada da sua casa, cuida da pintura, cuida da calçada. Então, é possível deixar essas áreas bonitas. Isso é necessário investimento, claro, e muito investimento. Mas o governo federal está com portas abertas para que haja investimento, desde que sejam investimentos bem aplicados, ordenados e sem... tem que ser um planejamento, como eu disse, para o futuro. Macapá é a pérola da Amazônia. Nenhuma outra cidade está à beira do rio Amazonas, nenhuma outra capital brasileira. No entanto, os navios que passam por aqui, eles vão tentar conhecer o Amazonas lá em Manaus, lá em Santarém. Eles sobem aí eles sobem 2.000 quilômetros, quando o Amazonas está bem aqui. Mas o turista não desce por falta de informação, por falta de uma estrutura adequada em nossa cidade, e uma estrutura também que dê segurança ao turista, porque, infelizmente, nossa cidade se tornou uma cidade insegura. Diferente do que já foi Macapá. Eu tenho 46 anos, eu conheci essa cidade com 8 anos de idade. E essa cidade era uma cidade segura, uma cidade que tinha empregos, uma cidade que tinha boa educação, e hoje a nossa educação é o último lugar entre as capitais brasileiras. Uma cidade em que o povo era saudável e uma cidade que tinha o básico. O problema foi que as coisas foram se desordenando, né? Em vez da gente seguir o lema da bandeira brasileira, ordem e progresso, colocaram o lema lá, desordem e regresso. Infelizmente, chegamos onde chegamos, a cidade de Macapá com o maior índice de desemprego do Brasil. Obrigado, candidato. Professora Vagini, sua pergunta, por favor. Candidato, qual a sua proposta para incentivar o deslocamento por bicicleta e o modo a pé na cidade de Macapá? O deslocamento por bicicleta e... O caminhar, né? O caminhar. Veja bem, Macapá, poucas cidades são tão lindas no Brasil, com uma orla deste jeito. Eu sou a favor de construir um grande centro de convenções, um centro de eventos, que ali possa se realizar atividades culturais e também esportivas. Ok? A nossa orla é o lugar mais adequado e propício para que as pessoas possam treinar, para que as pessoas possam caminhar e com ar puro, desde que se resolva o problema do esgoto. Mas nós temos uma visão linda do Rio Amazonas. Então, eu digo assim, todo o entorno da cidade deveria ser investido em ciclovias, porque o esporte é saúde. Os nossos gestores têm que pensar na qualidade de vida do nosso povo. Então, quando você cria um ambiente em que o povo vive bem, o povo vive feliz, o povo tem emprego e o povo pode circular nessa orla maravilhosa, você muda os índices e os padrões da cidade. Por exemplo, o que Macapá tem de mais bonito é a natureza que Deus nos deu. A cidade está muito bem localizada, cidade maravilhosa. Nós não podemos reclamar disso, por exemplo, para vocês, engenheiros e arquitetos, né? Para vocês que trabalham projetando o futuro. Por exemplo, Macapá merecia um parque logístico portuário que seria o maior parque da América Latina. Porque eu tenho que pegar a soja que sai do Mato Grosso, que sai de Goiás, que sai aqui de Rondônia, ou soja, o milho. Quando eu costumo dizer que quando o político não entende da agropecuária, ele só fala de soja. Mas, na verdade, soja é um detalhe. O açaí, porque ele tem que ir lá em Paranaguá, lá no Porto de Santos,
vocês que conhecem, vocês que fazem cálculos aí, eu imagino que tem que rodar 3.000 quilômetros para depois voltar mais 4.000 quilômetros e meio, 4.500 quilômetros, para chegar na porta aqui onde estamos, frente à Europa, próximo ao Canal do Panamá, próximo ao Caribe. Os produtos deviam estar desaguando por aqui. A geração de emprego com digamos, um bom parque logístico portuário trariam 10.000 empregos, no mínimo, de cara, porque isso geraria um boom na nossa economia. Agora, com tudo isso, veja bem, a gente sabe, tem um rio maravilhoso, a gente tem que investir nessa beira de rio. A mesma coisa eu falo, por exemplo, nós temos assim, tem aqui em Belém, bem aqui em Belém, nós temos Estação das Docas, nós temos janela para o rio, que servisse de exemplo. Na Argentina, nós temos Porto Madeiro. Agora, o que acontece? Só que lá, Belém não tem o maior rio do mundo. A Argentina não tem o maior rio do mundo. Macapá tem. Então, o que seria também vários restaurantes, um ambiente bonito para a família passear, você passear de bicicleta, você caminhar. Entendo que isso deve ser feito nos bairros. Entendo que várias praças devem ser reestruturadas, conservadas, com calçamento adequado, porque você está andando na calçada e tem um buraco. Imagina quem tem problema, os deficientes físicos, aqueles que têm problema, os especiais, né? Agora, se você não investe no básico, como é que você vai investir numa... mas isso é muito dinheiro. É claro que é muito dinheiro, mas eu conheço empresas interessadas em fazer parcerias público-privadas, inclusive instalar este porto. Porque este porto seria desenvolvimento para Macapá. O que a gente tem que fazer para não beneficiar um é fazer um leilão e dizer quem vem para cá, quem vai investir, fazer a coisa acontecer. Essa cidade é linda e tem tudo para dar certo. Obrigado, candidato. Candidato, nessa linha de locomoção, minha próxima pergunta seria, quais são as propostas para melhorar a qualidade do transporte público? A qualidade, perdão? Eu não entendi. A qualidade do transporte público. Ok, perfeito. Já que você tocou nesse ponto, e era um ponto que eu puxei lá atrás, e aqui fica mais claro. Muito obrigado pela pergunta, viu, John? O transporte público de Macapá, como eu lhe expliquei, ele acaba sendo caro para quem paga e barato para quem tem investimento, porque os ônibus quebram daqui para ali. Agora, o que a gente pode fazer para melhorar? Primeiro, instituição do bilhete único. O camarada sai de Santana, como eu disse, ele vai parar em estações, vai descer e vai ter 2h30, 3 horas para usar esse bilhete único, onde ele pode sair da Zona Norte e chegar até Santana, se ele quiser, mas com diversos pontos. As rotas, obrigatoriamente, seriam mais curtas, rotas curtas, para que o trânsito não fique, para que não haja engarrafamento. Com rotas curtas, as estações adequadas para que as pessoas desçam, o bilhete único se torna viável. E vias bem asfaltadas. Aí a gente pode exigir do empresário de ônibus, nós podemos exigir, sim, ônibus com ar-condicionado, ônibus com horário, que vai passar, por exemplo, aqui, um problema recorrente. Chega 9h30 da noite, as pessoas já estão olhando para o relógio e preocupadas se vão chegar a tempo na parada de ônibus para pegar o ônibus que, quando a lenda é que 10 horas não tem mais ônibus. Ok? Só que, às vezes, o ônibus passou antes das 10. E ele não sabe se o ônibus já passou, se o ônibus está chegando ou que horas o ônibus virá. E hoje, em diversos lugares, diversas cidades do Brasil, a gente já tem um horário nas paradas de ônibus ou nas estações, como eu defendo. 1, a instituição do bilhete único. 2, várias estações com linhas mais curtas, para que o empresário também... Vai lá, eu vou dar uma explicação. O empresário que tem uma linha que sai da Zona Norte, ele tem que circular até Santana, dificilmente ele vai conseguir sobreviver, porque não tem lógica uma rota tão longa.
Então, com rotas mais curtas, de forma responsável, digamos, um asfalto que dê condição que o ônibus que ele está levando o povo possa durar a suspensão. Qualquer um que tem carro aqui em Macapá, a suspensão não dura 6 meses. Imagina um veículo grande. O Estado precisa dar a contrapartida, ou seja, a prefeitura. E como é que vai fazer isso? Como eu vou exigir do empresário de ônibus que ele invista tanto se a própria prefeitura não dá o retorno? A primeira coisa é realmente trabalhar esse plano diretor, fazer o bilhete único acontecer, diminuir o tamanho das rotas, fazer um recálculo e reduzir drasticamente os impostos. A forma é reduzir impostos. Porque se eu estou reduzindo impostos, eu estou dando condições do dono da empresa também investir em melhores ônibus. E quem acaba sendo beneficiado? O povo. O povo. É necessário, eu sou o defensor de uma redução drástica em nossos impostos e taxas para que o nosso povo tenha benefício. Imagina que a gente está saindo do Covid, ok? Saindo de uma pandemia, tá? Alguns dizem, não está saindo, a pandemia voltou, tá? Isso é uma questão de ponto de vista. Mas eu vou lhe dizer, nesse momento, saindo desta pandemia, e nós termos empresários fechando as portas, porque não tem condição de pagar os impostos e taxas. Pagamos energia mais cara do Brasil. No entanto, nós somos autossuficientes em produção de energia. Nós temos usinas hidrelétricas que produzem para todo o estado e ainda sobra. Então, por que a nossa energia é mais cara? Tem que haver uma redução drástica em impostos e taxas, porque o nosso povo está empobrecendo, o empresário está sendo perseguido, está sendo deixado sem alternativa, e eu coloco aí todos aqueles que querem investir nessa cidade, fazer Macapá ser uma cidade geradora de emprego e renda. Obrigado, candidato. Professora Bagini, sua última pergunta, por favor. Candidato, qual é o seu grande projeto, né? O projeto que o senhor gostaria de ser lembrado daqui a 10 anos, se prefeito for? O meu grande sonho, Cristina, começa por entregar aquilo que os outros não entregaram. O meu grande sonho é poder entregar o Hospital Metropolitano, o Hospital do Câncer, é fazer com que o Hospital Universitário seja entregue ao povo, é construir a Norte-Sul, que porque um começou, o outro não quer acabar, e fazer dessa cidade realmente o que ela é, a pérola da Amazônia. O meu grande sonho é chamar industriais, empresários de todo o Brasil e dizer, invistam aqui, porque aqui vocês vão ter segurança jurídica. Um dia um grande industrial falou para mim, eu perguntei, mas por que você não vai para o Amapá? Ele disse, porque ali a gente não tem segurança jurídica. As pessoas não querem investir e perder seu investimento. E o meu grande sonho é transformar essa orla, fazendo nela um centro de convenções maravilhoso, de frente para o Rio Amazonas. Agora, você imagina que, além disso, você colocar um grande parque onde os restaurantes ali estarão de frente, mas algo assim de primeiro mundo. E alguém diz, mas isso é um sonho. Não, é essa Macapá que eu sonho, eu sei que um dia isso vai acontecer. É por isso que eu sou candidato, é por isso que eu quero fazer essa cidade diferente, porque a Macapá que eu vejo é uma Macapá que gera emprego, que gera renda, é uma Macapá que é a pérola da Amazônia, e nós temos todas essas condições de fazer a cidade. Macapá não é uma cidade pobre. Pobre é o pensamento de quem a governa. Infelizmente, estamos há 30 anos em decadência em todos os níveis. Temos uma cidade insegura, temos um nível altíssimo de desemprego, temos o pior saneamento básico do Brasil, a pior saúde do Brasil entre as capitais. E o que mais a gente espera de pior? Macapá é uma cidade pobre? Negativo. O que falta é uma visão olhando para o futuro. E é isso que eu quero fazer com essa cidade.
fazer Macapá uma cidade feliz, uma cidade alegre, e com foco em Deus, Pátria e Família, eu acredito, Cristina, que Macapá ela precisa hoje de um prefeito que queira desburocratizar, que queira varrer a hipocrisia e queira combater a corrupção. E é para isso que eu sou candidato. Um prefeito alinhado com o governo federal, que defenda Deus, Pátria e Família e que valorize o nosso povo. Lembrando que eu digo todas essas coisas, mas eu sou contra qualquer cor de bandeira, aquilo que um começa, o outro para. Eu digo tudo isso e digo que a Macapá do futuro é uma Macapá onde as obras que um começa, o outro entrega. É uma cidade linda, com uma janela maravilhosa. Aliás, não é uma janela, é um portal para o Rio Amazonas, onde os turistas descem, onde existe um portal de turismo, onde o turista é bem recebido, trazendo recurso, dinheiro para a nossa cidade, uma cidade que é Zona Franca. Cadê os produtos da Zona Franca? É porque está faltando dinheiro para o nosso povo. E a Zona Franca Verde? Onde estão as indústrias da Zona Franca Verde? Os nossos engenheiros, arquitetos, pedreiros, todos aqueles que trabalham com construção, eles estão parados. Mas não são só eles, é porque a cidade está parada. O índice de desemprego é altíssimo. Então, para isso, Macapá precisa de um prefeito que se preocupe na geração de emprego e renda. E é por isso que eu sou candidato a prefeito. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, com o John, com você, Cristina, e agradeço as perguntas inteligentes que me foram feitas. Que Deus abençoe vocês poderosamente. E é só lembrando que meu número é 17 e meu nome é Guaraci, candidato a prefeito de Macapá. Em realidade, candidato, nós, nesta última etapa, eu vou solicitar que você faça as considerações finais e despedida. Bom, você acabou de fazê-lo, assim que nós entramos ao final da entrevista. Agradecemos mais uma vez sua participação. Professora Vagini, por favor, sua despedida. Eu agradeço, né, ao candidato Guaraci, desejo boa sorte e nós estaremos promovendo no segundo turno um debate entre os candidatos, então que fique aí o nosso desejo de reencontrá-lo, né, caso esteja no segundo turno. Então, boa sorte aí no primeiro turno. Obrigada, professor John. Obrigado, professora. Bom, agradecemos a nossos apoiadores, o CREA Amapá, Mútuo Amapá, Sinuscom, o Sindicato de Engenheiros e Clube de Engenharia e Arquitetura do Amapá. Acompanhe esta e outras entrevistas por nosso canal no YouTube, Discutindo Engenharia para a Comunidade, e deixe suas recomendações para temas de próximos programas. Obrigado pela Muito obrigado, Cristina. Muito obrigado, John. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Até a próxima.